Romanos capítulo 10, do versículo 1 a 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Nós vamos meditar sobre essa passagem nesta noite, com a ajuda do Senhor. E nessa passagem nós vamos encontrar muitas coisas preciosas para a nossa vida, irmãos. Na verdade, nós vamos nos deparar nessa passagem com o que a Bíblia chama de a justiça de Deus, Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar esta noite, sobre a justiça de Deus, o Senhor nosso Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1,30 que Ele foi feito da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, muitas vezes nós imaginamos que recebemos muitas bênçãos da parte de Deus, mas todas essas bênçãos que muitas vezes nós dividimos e particionamos estão incluídas na pessoa do seu Filho Jesus. Então, como Ele é justiça, quando Ele é dado para nós, nós recebemos a justiça de Deus e somos justificados. Não porque Deus somente imputou os méritos de Cristo na nossa conta, mas porque a própria justiça nos foi dada. Amém? E nós temos muita dificuldade, irmãos, em reconhecer primeiramente qual é a nossa real condição. Sempre que nós entramos em contato com alguma pessoa deste mundo, principalmente irmãos, nós vemos como no decorrer da nossa conversa, essa pessoa começa a falar muitas coisas que ela gloria-se de ter feito, que ela diz que ela fez e que ela é capaz de fazer. Ela mostra uma autossuficiência, ela mostra que ela é uma pessoa boa. Então, se você prega o Evangelho e mostra o que a Bíblia diz sobre o ser humano caído, irmãos, sem Deus, o que nós somos fora de Cristo, e se nós soubéssemos a realidade de como nós somos fora de Cristo, nós não nos surpreenderíamos quando vemos pessoas que vimos no caminho do Senhor e se afastaram do Senhor fazerem coisas tão terríveis a ponto de nós julgarmos se elas são cristãs ou não. O problema nosso está que nós não reconhecemos o que é o ser humano sem Deus, o que somos nós sem Deus. Esse é um dos problemas que nós temos. Amém?
Outro problema é nós pararmos de nos auto-justificar. Você parar de ser seu próprio advogado. Você parar de ir à sua defesa. Sempre que você faz alguma coisa e você é confrontado com aquilo que você fez, você busca auto-justificar-se. E muitas vezes todas as obras que nós fazemos, aliás, tantas vezes elas são para tentar nos justificar diante de Deus, ou tentar de alguma forma que Deus nos aceite. Nós não compreendemos direito a justiça de Deus. Também nós somos autossuficientes, irmãos. Nós não dependemos de Deus para nada. O que nós pudermos resolver por nós mesmos, nós como que dizemos para Deus assim: não se preocupa, Senhor, deixa que por aqui eu resolvo. Não é? Não dependemos de Deus muitas vezes para nada, irmãos. Nós buscamos forças em nós mesmos. Nós buscamos independência. Nós buscamos seguir a vida em nosso próprio esforço. Isso são algumas características nossas. Nós também nos gloriamos sempre por tudo que fazemos. Se nós ajudamos alguém, então voltamos sorrindo, não porque Cristo foi glorificado, mas porque estamos com o peito estufado de ter feito alguma coisa. E a palavra de Deus diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E se algum motivo temos para nos gloriar, diz Gálatas 6, gloriemo-nos na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde nós fomos crucificados para o mundo e o mundo foi crucificado para nós. E aliás, mais uma coisa que nós fazemos muitas vezes, e que são erros que cometemos, é um juízo de valor sobre nós além do que convém. Nós, quando aprendemos alguma coisa, já nos ensoberbecemos, não é verdade? Se lemos um livro, parecemos que nós somos os mais eruditos de todos os homens, porque lemos 1, 2 livros. Não é assim, irmãos? Nós temos uma dificuldade na nossa régua de medir. E a palavra de Deus diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Nós temos que ter um juízo de valor correto sobre nós mesmos. Amém, irmãos? Nós sabemos que esse texto que nós lemos, do capítulo 10 de Romanos, está num livro dos mais importantes da Bíblia. Um livro que mudou a história de muitas pessoas. Martinho Lutero, por exemplo, foi impactado com esse livro. John Wesley se converteu ouvindo irmãos morávios lerem esse livro. E ele já era um ministro anglicano, mas ainda não tinha Cristo. Karl Barth se livrou do liberalismo teológico lendo esse livro. Esse livro, diferente de tantos outros livros da Bíblia, Paulo não tem nenhuma tensão ao escrevê-lo. Ele está escrevendo tranquilo, com calma, e ele é dividido em 2 partes, do capítulo 1 a 11, a parte do ensino, do capítulo 12 a 16, a parte prática. Paulo, não há nenhuma tensão no coração de Paulo, como havia quando ele escreveu Gálatas, por exemplo, que ele via os irmãos sendo tirados, sendo capturados do evangelho de Cristo para outro evangelho. E ele escreve a epístola aos Gálatas nessa tensão. E a epístola aos Gálatas não tem nem ação de graças pelos irmãos. Ele já entra a epístola defendendo o seu apostolado, já entra falando para eles quem havia iludido eles a tal ponto, entorpecido os sentidos deles e feito eles se afastar de Cristo. Então há muita atenção naquela epístola. Essa não, irmãos. Essa ele faz um estudo sistemático, uma defesa sistemática do Evangelho de Deus com respeito ao seu Filho. Então ele vai mostrando desde a destruição da natureza humana, como o homem é corrompido, mostra a justificação pela fé, mostra exemplos da justificação pela fé. Depois no capítulo 5 ele mostra o que é estar em Cristo, o que é estar em Adão. E assim ele prossegue no capítulo 6, mostrando que nós devemos servir o Espírito, não mais a carne. No 7 ele mostra a natureza humana interior, que não precisa de mal externo algum para o homem ser mal, ele possui o mal nele mesmo. O bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, esse ele faz.
E ele disse: quando eu vejo isso, encontro a lei de que o pecado reside em mim. E ele chega ao ponto de dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois no capítulo 8 ele fala de uma vida no Espírito. É uma das palavras mais usadas no capítulo 8, o Espírito. E agora nós estamos lendo uma porção da Epístola aos Romanos, que ele vai falar de uns temas mais complexos que nós temos na Bíblia, que é a eleição dos eleitos, a predestinação dos eleitos, o porquê Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos, o porquê que ele endureceu Israel até a ponto de chegar à plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo. E no meio desta sessão do mistério de Israel, como é chamado, nós encontramos essa parte preciosa, que é muito usada para pregar o Evangelho, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, se no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. E nesta sessão, irmãos, nós vemos mais uma vez a justiça de Deus apresentada. Também nós podemos dizer que a justiça de Deus aqui é personificada em Cristo Jesus. Amém? E eu gostaria de dividir esse texto que nós lemos em 3 partes. A primeira delas do capítulo 10, versículo 1 a 3, mostrando impedimentos que nós podemos ter em nós e que nos impedem de receber a justiça de Deus. Depois do capítulo 10, versículo 4 a 10, nós encontramos a mensagem esclarecida da justiça de Deus. E depois do capítulo 10, versículo 11 a 15, os resultados dessa salvação. E é sobre isso que nós vamos andar nessa noite. Amém? Então, irmãos, vamos começar primeiro com os impedimentos para recebermos essa justiça sobre nós. E é muito interessante. O primeiro ponto dentro desses impedimentos é o zelo não esclarecido. O verso 2 diz assim, né? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porém não com esclarecimento. Então esses judeus eram homens dedicados ao Senhor, dedicados àquilo que eles tinham enxergado. Eram homens que continham a lei de Deus e buscavam obedecê-la à sua risca, mas eles não eram esclarecidos, eles não tinham entendimento. Eles liam a palavra de Deus e havia um véu posto sobre o coração deles, havia um óculos posto sobre os olhos deles, que não fazia com que eles enxergassem a verdade da mensagem de Deus. Então realmente Paulo precisa dizer, irmãos, que a vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha no coração dele, e a súplica que ele fazia a Deus, era para que eles fossem salvos. Ele desejava que aqueles homens religiosos, zelosos por tudo aquilo que entendiam ser certo, recebessem revelação da parte de Deus, recebessem clareza da parte de Deus, da parte do Evangelho, que o Evangelho brilhasse sobre eles. E esse era o desejo do coração deles. Muitas vezes nós falamos sobre a eleição de Deus e nos tornamos arrogantes, como se nós fôssemos merecedores. Paulo não era assim, irmãos. E como se aqueles que não tivessem recebido o Senhor fossem uns ímpios, terríveis. Não é verdade? E nós nos tornamos arrogantes. Paulo não era assim. Paulo fala que a boa vontade do coração dele e a súplica a Deus por esses homens era para que eles fossem salvos. E ele fala isso também no começo do verso 9. No começo do capítulo 9 ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo na minha consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração. Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Ele diz que ele desejaria estar perdido por amor dos seus irmãos,
os seus compatriotas segundo a carne. Paulo está dizendo no capítulo 9, verso 1, que ele desejaria morrer e ir para o inferno, se fosse para isso Deus salvar os seus irmãos israelitas. Veja o amor no coração de Paulo, irmãos. Veja o desejo no coração de Paulo para que Deus salvasse esses homens, seus irmãos, seus compatriotas judeus, segundo a carne. E lá no capítulo 11, verso 25, ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E ele continua dizendo: para que não sejais presumidos em vós mesmos, que venha endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, falando do remanescente de Israel, que o Senhor salvará. Então esses homens, irmãos, eram homens zelosos por Deus, mas sem esclarecimento. E você pode tirar uma grande lição para a sua vida. Hoje nós temos pessoas zelosas, sem entendimento. E talvez eu e você possamos ser zelosos por alguma coisa que nós entendemos e que está fora da palavra de Deus. Os irmãos me entendem, irmãos? As testemunhas de Jeová são zelosas por aquilo que entendem, irmãos. Os mormons são zelosos. Talvez mais zelosos que muitos de nós. Não é? Todo domingo de manhã ele sai de 2 em 2, zelosamente defendendo aquilo que eles entendem. Eles estão certos naquilo que eles entendem? Sem dúvida nenhuma, não. Eles estão pregando heresias, mas eles têm zelo por Deus, sem entendimento. E esse zelo os afasta da justiça de Deus. E você pode estar aqui também e ser zeloso por alguma coisa que você entendeu errado da parte de Deus, mas você defende ela com unhas e dentes. Você é zeloso por isso. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que muitas vezes nós somos zelosos por coisas erradas. Parece muito mais motor na nossa carne, mais disposição para defender o erro do que para defender a verdade. Nós somos zelosos muitas vezes, sem esclarecimento, sem entendimento. E parece que a nossa carne estimula, quando nós descobrimos uma falsa doutrina, um falso evangelho, aí então a nossa carne nos estimula, por aquilo nós brigamos, por aquilo nós nos ofendemos. Não é assim, irmãos? Preste atenção, muitas vezes isso acontece. Um segundo ponto, está lá no verso 3, na parte A, que nos impede de receber sobre nós a justiça de Deus, é desconhecer a justiça de Deus e buscar a sua própria justiça. Aqui está o nosso ponto nevrálgico. Nós somos especialistas em tentar fazer coisas para que Deus nos aceite, consciente ou inconscientemente. E inconscientemente é muito mais importante que nós sejamos iluminados para ver. Porque consciente, você sempre vai já lembrar no seu coração que a justiça procede da fé, independente das obras. Não é verdade? Mas e o que você faz inconscientemente? O que você faz para ser recebido por outrem inconscientemente? Será que você já foi iluminado sobre isso? Será que eu já fui iluminado sobre isso? As coisas que sem perceber nós fazemos para ser aceito por Deus. Porque nós fomos criados muitas vezes assim. Nós tentamos agradar os outros para sermos aceitos. Nós tentamos fazer coisas para que os nossos pais nos aceitem. Tentamos fazer coisas para que os nossos filhos nos aceitem, para que os nossos amigos nos aceitem, consciente ou inconscientemente. E quando nós descobrimos que há um Deus no céu e nós nos encontramos com Ele, muitas vezes depois de sermos salvos, ainda estamos buscando coisa para dar a Deus, para que possamos ser recebidos por Ele, de alguma forma. E não há nada que você possa fazer para ser recebido por Deus. E se há uma coisa que nos impede de receber a justiça de Deus sobre nós, é a nossa justiça própria. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, quando nós desconhecemos
A justiça de Deus é que nós buscamos nos auto-justificar por aquilo que fazemos, irmãos. Os irmãos entendem? Quantas vezes você tenta ser aceito por Deus pelas coisas que você faz? Então, se você fez coisas boas durante a semana, parece que o seu caminho para até Deus ficou mais livre. Você não sente tantos impedimentos interiores, não é? Porque essa semana você foi uma boa pessoa. Essa semana você não mentiu, essa semana você não enganou ninguém, essa semana você nem pecou tanto, não é? Então, parece que você sente que Deus te recebe melhor. Não é assim? Porque às vezes nós estamos pensando que Deus nos recebe por aquilo que fazemos. Isso é um engano. E esses homens eram especialistas nisso. Porque eles pensavam, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu obedecer todos aqueles preceitos, todos os 614, se eu fizer tudo o que a lei diz, e os seus preceitos dizem, então Deus me receberá. Mas se eu tropeçar, eu serei perdido, estarei perdido. E nós muitas vezes temos essa tendência, irmãos, de fazer coisa para que Deus nos aceite. E qual é o resultado disso? O resultado disso, irmãos, é o terceiro. Nós não nos sujeitamos à justiça que vem de Deus. Porque nós desconhecemos a justiça de Deus e muitas vezes temos um zelo sem esse conhecimento, não é? E nós procuramos estabelecer a nossa própria justiça, então o resultado disso é que nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Nós não nos submetemos a Deus, nós não nos submetemos à justiça que vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo zelosos com algumas coisas, sem esclarecimento. Porque nós estamos nos auto-justificando, sendo advogados de nós mesmos. E nós estamos buscando estabelecer a nossa própria justiça. E nós não nos sujeitamos a que vem de Deus. Não tem pecado nenhum aqui, não é verdade? Assim que eu falo pecado, irmão, grosseiros pecados. Não falou de adultério aqui, não falou de roubo, não falou de prostituição. E talvez a nossa maior dificuldade é nos arrepender das coisas boas que nós fazemos. Porque nós fazemos elas buscando ser recebidos por Deus. E destas coisas nós devemos nos arrepender. Porque nós estamos tentando fazer barganha com um Deus que não recebe barganha. Que nos recebe unicamente por causa da sua justiça, que é Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, não estamos nos submetendo à justiça que vem de Deus. Nos tornamos rebeldes contra Deus. São coisas que nos impedem de receber a justiça de Deus. E o segundo ponto é quando nós nos encontramos com a justiça de Deus. Então, primeira coisa que acontece é nós sermos esclarecidos da finalidade da lei, da finalidade do mandamento. Então nós chegamos no verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E muitos irmãos gostam, principalmente os antinomistas, né? Os que são antinormas, anti-lei, a dizer que esse versículo diz que a lei acabou, não é? Mas infelizmente, irmão, depende do seu aspecto e do que você entende pela lei de Deus. Porque a lei de Deus expressa o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. Alguém aqui pensa que tem autorização para matar, por exemplo? Para adulterar, para roubar, para cobiçar? Essa é a lei de Deus. Expressa o caráter santo de Deus. A ideia desse texto é qual é a finalidade da lei, o objetivo da lei. O objetivo da lei
é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. O objetivo pela qual a lei foi dada foi para nos conduzir a Cristo. Agora nós estamos chegando na mensagem central da Bíblia. Para que a lei foi dada? Para nos conduzir a Cristo. Isso você encontra lá em Romanos capítulo 3. Eu vou mostrar, entre tantos outros textos, vou mostrar alguns só para os irmãos marcarem. Verso 19, onde diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, e aqui está o motivo, o propósito, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse é o objetivo da lei, irmãos. Se você caminha mais um pouquinho, lá no capítulo 5, verso 20, você vê mais um objetivo que a palavra de Deus diz para a lei. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, sobreveio a lei de Deus para trazer à evidência a nossa doença, que é o pecado. A lei foi dada como um termômetro para que você veja a maldade que está no seu e no meu coração. Foi para isso que a lei foi dada. Ela sobreveio para que tornasse vultuosa a ofensa, o pecado. Para que, irmãos? Para que pecadores arrependidos fossem conduzidos a Cristo. Depois no capítulo 7, verso 7, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? E diz: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. E diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Ou seja, a lei nesse sentido é contraproducente. Você diz: não cobiçarás, e a pessoa começa a cobiçar, porque ela descobre que ela é proibida daquilo, e aquilo aguça o pecado dentro do coração dela. É como se você dissesse para o jovem assim: você não pode ver esse filme é extremamente proibido, e ele já fica no coração dele: o que será que tem nesse filme? Esse filme deve ser o melhor de todos os filmes, esse deve ser um filme muito legal. Como é que eu vou perder esse filme? E logo que ele está fazendo, irmãos? Vendo o filme. Então a lei serve para que se evidencie o mal que está no coração do homem. Amém? Depois no capítulo 7, verso 13, ele repete de novo: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, ou seja, através da lei, ele se mostrasse sobremaneira maligno. E mais um para guardarmos no nosso coração, Gálatas, capítulo 3. Precisamos ir um pouco rápido. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei nos serviu de pedagogo, de tutor. Ela é aquela que nos pega e nos leva a Cristo. Isso é uma boa lição para os pais. O que conduz à graça, irmãos, é a lei. Porque é a lei que demonstra a miséria no coração da criança. Então, quando há normas para a criança, e ela percebe que ela infringe as normas, naturalmente pela maldade que está dentro do coração dela, o pai pode usar isso como um mecanismo para pegar Cristo Jesus para o seu filho, e para demonstrar a miséria do coração dele, porque é a lei que conduz a Cristo. Então, quando nós nos encontramos com a justiça de Deus, nós percebemos a finalidade do mandamento. A finalidade do mandamento é nos conduzir a Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, decorrente disso, irmãos, diante da mensagem de Moisés, no verso 5, reconhecemos nossa incapacidade. Capítulo 10, verso 5.
Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Diante dessa mensagem de Moisés, quando nós percebemos a nossa miséria e que não há como receber vida através de obedecer mandamentos, que é impossível fazer isso, então diante da mensagem de Moisés, nós recebemos a consciência pelo Espírito Santo da nossa total incapacidade. Se nós mostrarmos para cada um de nós aqui, irmãos, o caráter de Deus e os seus mandamentos, qualquer homem iluminado pelo Espírito Santo vai perceber que ele é incapaz em si mesmo de cumpri-los. Então, diante da mensagem de Moisés, nós reconhecemos a nossa total incapacidade. Nós não somos capazes de fazer isso. Isso é uma coisa boa, irmãos. Reconhecermos a nossa incapacidade. Nós estamos nos encontrando com a justiça de Deus. Então, se estabelece esse encontro. Está descrito no verso 6. Mas a justiça decorrente da lei, da fé, assim diz. E começa a se dizer a mensagem da cruz. Um resumo da sua vida e da sua obra. Um resumo da pessoa de Cristo, do seu trabalho. E é interessante que quando você vai ler esse texto lá em Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 11, a palavra que Moisés usa é mandamento. Quem subirá ao céu para trazer do alto? O mandamento. Mas esse mandamento, irmãos, essa lei de Deus perfeita, se fez homem. Essa justiça de Deus, como diz o texto aqui, e quando nós nos deparamos com ela, surge a seguinte pergunta no nosso coração. Depois, irmãos, do que eu disse, percebermos o objetivo da lei, reconhecermos a nossa incapacidade, a nossa miséria, diante do mandamento de Moisés, então nós nos encontramos com Cristo. E a primeira coisa que surge no nosso coração é, se é assim, se eu não posso salvar-me, então, se procede de Deus, como Ele trará isso a nós? Esse é o texto. Por que perguntas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. A pergunta no coração de cada um de nós é, como é que eu vou poder me salvar? Como é que Deus vai me prover isso então? Nós já sabemos, amém? Tem alguém aqui que não sabe? Precisa pregar o evangelho aqui para os irmãos? Hoje nós precisamos pregar o evangelho para os irmãos, não é verdade? Deus nos proveu ou não nos proveu, irmãos? O seu filho desceu do céu ou não desceu do céu? Essa pergunta está respondida ou não está respondida? Quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Precisou algum de nós subir ao céu para trazer Cristo do alto, irmãos? A justiça de Deus se tornou homem, se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. O mandamento de Deus se fez homem. Amém, irmãos? E continua o texto. E esse texto fala da sua morte e da sua ressurreição. Verso 7. E quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Isso é morte e ressurreição. Esse Deus que desceu do céu e se tornou nossa justiça. Jeová Tsidkenu, justiça nossa. Ele pagou tudo o que era necessário em vida e em morte por nós. E quando ele morreu, ele ficou 3 dias no seio da terra. E surge-se a pergunta, quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Essa pergunta foi respondida, irmãos. O Pai que o ressuscitou dentre os mortos.
o poder que o ressuscitou dentre os mortos, a morte que não o pôde conter, como estava escrito pelo profeta Davi, que Cristo não veria corrupção, porque era justo, nele não havia pecado, e as amarras da morte não puderam contê-lo. Então essa pergunta foi respondida aos que conhecem o Evangelho, e o Paulo não precisa voltar nisso, porque ele já falou sobre isso. Amém, irmãos? Então diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti. O ouvido do Senhor não está tapado para nenhum homem, irmãos. Sua mão não está encolhida para que não possa salvar. O Senhor está disponível. Amém? Todas as vezes que o Evangelho é pregado, o Senhor está disponível. Todas as vezes que a mensagem da justiça de Deus é pregada, o Senhor está disponível para salvar. Está perto de nós, de cada um de nós. Se você não tem a Cristo, está perto de você agora. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que diz, irmãos? A palavra da fé que pregamos. Ou seja, nós descobrimos que Ele está perto, que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto de nós. E não há lugar no mundo onde tem um ser humano que o Senhor não está perto para poder salvar. Não há lugar nenhum no mundo onde tenha um ser criado por Deus, um humano criado por Deus, que o Senhor não está perto para salvá-lo. A palavra está perto de nós, na nossa boca e no coração. E diz o que precisa acontecer então, para que sejamos salvos. Então agora que nós reconhecemos nossa dificuldade, que não há motivo algum de Deus nos aceitar por nós mesmos, que nós nos encontramos com essa justiça tão tremenda, que é a justiça de Deus, que desceu do céu, foi à cruz, padeceu pelos nossos pecados, desceu às regiões inferiores da terra, foi ressuscitado, amém, irmãos? Enviou o seu Espírito Santo, está perto de cada um de nós, foi derramado sobre toda a carne, está próximo de cada homem, cada mulher, cada criança. Diz assim o texto, seguindo adiante: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E Paulo fala em Romanos capítulo 14 que para esse fim ele morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então há uma realidade interior, irmãos, e uma expressão exterior dessa realidade interior. Nós cremos e nós confessamos. Tem muita gente religiosa, irmãos. Você fala para ela muitas coisas. Ah, você acredita em Jesus? Sim, claro que eu acredito em Jesus. Você acredita que Ele era Deus? Não, isso aí já é demais para mim. Você acredita que Ele ressuscitou dentre os mortos? Não, isso aí é história. Não é uma pessoa nascida de novo. Não é a pessoa que tem a Deus. Ela pode se reunir todos os domingos para ouvir de Deus. Se do mais profundo do coração dela, ela não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ela não é crente. Ela não é nascida de novo. Amém, irmãos? É uma confissão verdadeira de um interior transformado. É uma confissão de alguém que foi alcançado pela mensagem, que não havia meio nenhum de salvação. E a justiça de Deus desceu até nós, na pessoa do seu Filho Jesus. E nos promoveu uma salvação que agora, só mediante a fé nele, nos apegarmos a Ele, nos agarrarmos a Ele, e seremos salvos.
de graça, não por obras de justiça feitas por nós, mas pelo precioso sangue do seu Filho Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem que nós devemos viver e morrer por ela. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para que Deus nos recebesse. Mas pela graça de Deus, essa mensagem tem sido pregada e o poder do Evangelho tem transformado vidas há milênios. Porque a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé que foi pregada. E se com a boca nós confessamos Senhor Jesus, tendo crido com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos transformados. Nós saímos do lugar onde isso nos aconteceu para nunca mais sermos os mesmos. Não há como encontrar-se com Jesus e ser o mesmo. E é isso que o verso 10 diz. Ele fala de uma realidade interior e uma expressão exterior. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, irmãos? Então, precisamos realmente reconhecer se nós temos recebido a Cristo, se nós temos entendido verdadeiramente o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se nós, conscientemente ou inconscientemente, não ainda estamos fazendo obras para que Deus nos aceite, e estamos deixando de estar envolvidos no propósito eterno de Deus, na realidade dessa vida infundida dentro de nós pelo Espírito Santo, a justiça que vem de Deus e é recebida pela fé em Cristo Jesus. Se você não crê em Cristo Jesus, você não é um cristão. Se você não crê na sua morte, na sua ressurreição, na sua pessoa divina e humana, você não é um cristão. Se você não crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, esse é o ponto nevrálgico da nossa fé. Você não é um cristão. Ah, mas eu pensei que era fazer orações e alguma coisa. Não, um cristão é alguém que reconhece que nada pode fazer, porque Cristo já fez tudo. E então pela fé ele se agarra a Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nessa realidade nós temos resultados, irmãos. E os resultados estão a partir do verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não há confusão, irmãos, para os crentes. Não há confusão para aqueles que dependem de Cristo. Não há nenhuma dificuldade com respeito à salvação para os crentes. Não há dificuldade alguma. Não há vento que o leve para lá, para cá, se ele realmente percebe que nada ele pode fazer. Percebe que ele não pode se auto-justificar, que ele tem que se render em dependência a Deus, depender do que Deus fez em Cristo Jesus por ele, receber a justiça de Deus. Não há confusão nenhuma. Paulo fala isso várias vezes, por exemplo, no capítulo 9, verso 33. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou Cristo é para nós, irmãos, uma pedra angular, ou Cristo é para nós uma pedra de tropeço. O Evangelho é o machado posto à raiz das árvores. Não tem meio termo. Ou Cristo é para nós segurança bendita, ou Ele é para nós pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para os perdidos Ele é pedra de tropeço e rocha de escândalo.
E sabe em que sentido? Eu sei que vocês estão falando todas essas coisas aí, mas difícil acreditar nessa historinha, hein? Ok, então esse homem ressuscitou. Conta outra. Pedra de tropeço. Ou a mensagem do Evangelho é segurança para nós, os que cremos, ou para os perdidos ela é pedra de tropeço. E todo aquele que nele crê não será confundido. Amém, irmãos? E continua o texto dizendo assim, outro resultado. Nós então nos encontramos com Deus rico, misericordioso e que não faz acepção de pessoas. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. E diz assim o texto, irmão, rico para com todos os que o invocam. Agora nós entramos em outro nível diante de Deus. Nós podemos usufruir das riquezas insondáveis de Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus é rico para com todos os que o invocam. O primeiro resultado disso é que você foi salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, para nós crentes, nós precisamos entender que a salvação é muito maior, está muito mais perto do que quando no princípio cremos. Porque quando nós cremos, fomos salvos. Mas o Senhor continua nos salvando, irmãos. Quantas vezes nós invocamos o nome do Senhor e o Senhor nos salvou? Quantas vezes você e eu, crente, clamou o nome do Senhor e foi salvo? Quantas vezes você estava numa situação que ninguém mais poderia ajudar você e o Senhor foi ao seu auxílio? E o Espírito Santo foi ao seu socorro. E você invocou o nome do Senhor e foi salvo. Essa salvação é muito mais ampla do que nós imaginamos. O Senhor pode nos salvar de uma situação. O Senhor pode nos salvar de um momento em que nós nos perderíamos. O Senhor pode nos salvar quando Ele está nos transformando ao caráter de Cristo, moldando a nossa alma. Há muitos tipos de salvação. Todas as vezes que nós o clamamos por socorro, Ele vem ao nosso auxílio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todas as vezes que nós estamos abandonados, aflitos, sozinhos, nós podemos clamar ao Senhor. Todas as vezes que nós estamos desesperados, estamos doentes, estamos transtornados por alguma situação, decepcionados, nós podemos clamar ao Senhor. É um resultado precioso de quem é salvo, irmão. Amém? De quem se encontrou com a justiça de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você tem a Cristo, ainda que todos te abandonem, o Senhor nunca vai te abandonar. Ainda que todos voltem as costas para você, seus pais, seus filhos, seus irmãos, todos, se você tem o Senhor nunca vai te abandonar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Podemos invocá-lo para toda e qualquer situação e sermos salvos por Ele. Não estou falando com isso que Ele vai te livrar de muitas circunstâncias. Estou falando que Ele vai te dar força e poder para passar por todas as circunstâncias e adversidades da vida. Amém? E quando nos faltar forças, Ele é a nossa força. Amém? Quando nos faltar alegria, Ele sempre será a nossa alegria. Quando as circunstâncias são todas contrárias a nós, nós temos gozo interior em Cristo Jesus. Podemos invocá-lo. E outro resultado disso, irmãos, é que nós, crentes, então agora, crentes, somos chamados para pregar o Evangelho.
como diz o verso 14 e 15. Se nós nos encontramos com a justiça de Deus, que será das pessoas que ainda não se encontraram? Como invocarão aquele, irmão, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, coisas boas. A proclamação da justiça de Deus. Essa é a nossa atividade, irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo. Amém? É o que nós devemos fazer de segunda a segunda. E em segundo plano, o que você faz normalmente na sua vida? A primeira vocação que você tem, agora que você tem a Cristo, a justiça de Deus, é proclamar o Evangelho. Porque, irmão, como crerão? Como invocarão? Se para a salvação necessita invocar o Senhor, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O Senhor nos instruiu, irmãos, a orar, para que o Senhor da seara envie obreiros para a sua seara, porque grande é a seara, poucos são os trabalhadores, e nós vemos cada vez mais escassos os trabalhadores, aqueles que realmente foram atingidos pela justiça de Deus a tal ponto que se tornaram proclamadores do Evangelho. Mas eu pergunto para os irmãos, como invocarão, irmão, aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. As atividades nele desse mundo são proveitosas. As atividades dos que pregam o Evangelho são proveitosas. As atividades dos irmãos e irmãs que têm em primeiro plano na sua vida a pregação do Evangelho são proveitosas. São pés formosos. Amém? Isso são resultados de alguém que recebeu a justiça de Deus. E que lições, irmãos, nós podemos aprender disso tudo? Esse maravilhoso texto. A primeira delas é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não há nada de bom em nós, não há beleza nenhuma em nós, para que Deus nos aceite. Certo pregador dizia assim, se fosse comparar a Deus e nós, e que muitas vezes o Evangelho era pregado assim, ele dizia, você é tão formosa, Deus e nós, Deus é o marido e nós a esposa, você é tão bonita, tão bela, seus cabelos são tão bonitos, por isso eu te amo. Esse é o Evangelho pregado hoje, irmãos. Mas o Evangelho da Bíblia é, você é tão feia, tão fedida, tão horrível, tão horripilante, você é como se fosse um monstro, você é a pessoa terrível, mas mesmo assim eu te amo. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho da cruz. O Evangelho que é o Cristo que fez por nós. Amém? Não por obras de justiça praticadas por nós. Então agora nós não podemos confiar em nós mesmos. Essa é uma lição clara, irmãos. Não há como nós nos apoiar no nosso próprio entendimento. E Provérbios, eu vou ler rapidamente para os irmãos, não precisa abrir. Capítulo 3. Diz assim,
Verso 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os no coração. Escreve-os na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma lição que esse texto nos mostra. Não confiamos mais em nós mesmos. Não confiamos em nós. Pense, um irmão que tem problema com droga, por exemplo. A maioria que eu vi cair nesse problema é aquele que dizia que já estava limpo, já estava bom. Então, daí no outro dia ele ia e usava droga. Mas ele não estava limpo, não é? Por quê? Porque ele confiou nele mesmo. Por que nós conseguimos permanecer firmes, irmãos? Porque nós não confiamos em nós mesmos. Se Deus nos largar ou nós largarmos dele, nós estamos perdidos. Não há nada de bom em nós. Não há beleza nenhuma que há em nós. Precisamos de Deus para tudo, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Deus nos deixou todos no mesmo nível. Todos necessitados e carentes dele. Amém? Isso é uma lição. A segunda é: não busque justificar-se. Não faça nada para ser aceito por Deus. Você precisa orar, irmão. Eu também. Amém? Para que as coisas que fazemos não seja para ser aceito por Deus. Nós precisamos orar para que o Cristo que hoje mora em nós possa se expressar através de nós e possa cumprir a sua obra através de nós. As boas obras que de antemão Ele preparou para nós. É isso que Paulo diz, né? Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quem que fez, irmãos? Cristo fez por intermédio de Paulo. Cristo faz por intermédio de nós. Então, irmãos, nós não temos nada que possamos fazer para ser justificados diante de Deus. O Senhor Jesus já fez tudo. Amém? E tudo o que precisamos fazer é andar nele e permitir que Ele possa se manifestar em nós. A terceira coisa é: busque Cristo como resultado da lei. Aí você começa a entender as Escrituras. Quando você encontrar um mandamento, você já vai perceber: ó Senhor, é impossível. A tua palavra diz que não há tentativa alguma minha que me faça cumprir isso. Que o Senhor possa se manifestar em mim, Senhor. Que o Senhor possa viver em mim, para eu cumprir como tu cumpriu. Para tu cumprir em mim, como tu cumpriste. E a última coisa, irmãos: invoque sempre o Senhor. Sempre. Clame por Ele. Clame por Ele de dia e de noite. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor é digno de ser louvado. Invocar significa clamar por Ele. A ideia da palavra é alguém que está longe, não prestando atenção, e eu digo, aquele que está longe: fulano, o Senhor nem está longe. Amém? Mas a ideia da palavra invocar é essa. Invoque o Senhor. Clame por Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, vai ter dia que você vai acordar triste. Vai ter dia que você vai acordar deprimido. Vai ter dia que você não vai entender sua alma. Vai ter dia que vai lhe faltar forças. Vai ter dia em que você não vai ter saída. Vai ter dia que a tristeza vai abater teu coração. Vai ter dia que as circunstâncias vão prejudicar em algo você.
Invoque o Senhor. O Senhor é poderoso para nos salvar. O Senhor é poderoso para fazer sua obra, irmãos. Quando nós reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer. Amém? Vamos orar.